Olá, gente! A paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Eu já dei dica aqui no canal a respeito do meu caderno de estudo bíblico e que ali vamos supor, eu pego ali Gênesis 1 e aí eu escrevo tudo aquilo que eu entendi, tudo aquilo que aonde aqui tem passagens falando, quais são os livros estudados, o apontamento que fala sobre aquele Gênesis 1. Eu ali vou descrevendo tudo aquilo, todo o meu entendimento, todo o meu estudo em cima daquela passagem, e aí eu vou fazendo em cima de todos os de cada passagem bíblica. Então eu tenho um caderno para isso, eu já mostrei aqui no canal, e como ele é muito querido e amado por mim, e eu tenho deixado ali tudo meio que registrado como se fosse uma Bíblia, uma Bíblia toda escrita com explicações, sabe? Tipo uma Bíblia de estudo, né? Como se fosse isso. Então ali eu faço o meu caderno de estudo, que é como se fosse uma Bíblia de estudo, porque eu vou passo a passo, um por um, cada um dos versículos. Então, isso aí é um super vídeo que vale a pena vocês irem lá dar uma olhadinha, tá aqui no canal, tá bom? Mas hoje eu venho trazer um outro caderno que eu fiz, que eu quero mostrar pra vocês. Esse caderno aqui é um caderno de estudo, mas que não é bíblico, mas que são a temas e assuntos importantes que eu queria dividir um pouquinho aqui com você como é que eu faço ele. Eu tô inscrita como membro do canal do professor Afonso, né, cientista, e ele realmente é excepcional. Eu nunca imaginei, eu sempre soube que ele é maravilhoso, mas eu não imaginava que todos os cursos seriam tão bons. Eu já fiz alguns, e dentre esses que eu já fiz, todos eu amei demais, muito mesmo. Ele realmente se aprofunda, ele estuda, ele pega 4, 5 livros sobre o assunto, ele vai explicando aquilo ali com uma riqueza de detalhes, com uma propriedade assim realmente incrível. Quem tiver condição aí, quem puder e quem gostar de estudar, porque não é caro, vale a pena tentar ser membro do canal. Ele só abre uma vez por ano. E eu já tinha esse desejo há alguns anos, muito tempo. E graças a Deus a gente conseguiu ir. E fica muito baratinho sendo membro. Tá bom? Tô cheio de tinta na unha. Então vamos lá, gente. Esse caderno aqui bem, tem alguns temas, eu botei todo ele só pro meu estudo com o professor Afonso, e alguns temas eu não precisei descrever muita coisa, porque ainda eu não vislumbro ainda uma necessidade de fazer, de colocar em prática, mas eu fiz mesmo assim o curso, né? Tipo, produção de lenha para iniciante. Eu ainda não vislumbro uma necessidade eficaz na minha vida, mas eu fiz o curso completo, porque sei lá, se a gente vai morar numa fazenda, se acaba energia elétrica, se acaba tudo, como é que a gente se vira, né? Então eu fiz o curso, mas eu não descrevi sobre o curso, né? Então do lado de cá eu fiz uma gaveta, um lugar para colocar material, e aqui em cima eu coloquei os cursos que eu não tô descrevendo muito ele, mas já feitos. Normalmente nessa gavetinha eu coloco esse material meu aqui. Vou mostrar pra vocês o que é. É um saquinho meu que tem algumas receitas que eu uso muito em casa, tipo biscoito amanteigado, pavê de chocolate, pizza de frigideira, iogurte natural, bolo de laranja, bolo de milho, bolo de chocolate, fogo primitivo, como fazer, filtro de água, como fazer, cuidados sobre o Covid. E aqui tem um material que eu ainda não... o meu material fica sempre todo separadinho, com cores, assim, arrumadinho, sabe? Eu gosto de manter tudo arrumadinho. Mas eu tenho material que ainda não tá bem dividido, bem arrumado, que é esse aqui, que eu tenho que conversar com alguns antepassados, né? Algumas pessoas aí mais velhas da família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, para tentar estudar melhor. Estou tentando fazer uma árvore genealógica,
da nossa família, então aqui tem trisavô e tudo, mas eu quero fazer isso aqui melhor, então ainda não tá descrito bem legal. Aí eu coloco aqui nesse saquinho. E esse saquinho vem pra minha gavetinha, que é um material de estudo que não tem a ver com estudos bíblicos, tá bom? E aí, efetivamente, se inicia o caderno. Na primeira capa eu coloco o índice com todos os cursos que vão estar descritos na parte interna do caderno, né? Descrevo do que se trata, cursos feitos com o professor Afonso, e aqui se inicia curso sobre ervas. E aí eu optei por fazer o seguinte: o índice eu colori, vamos supor, fazendo start, né, e depois fazendo sourdough. Então tudo a ver com o start eu coloquei em amarelo. Tudo que tem a ver com sourdough tem laranja, o outro em rosa e o outro em vermelhinho. Eu até agora descrito pra cá tem somente os 4 cursos, mas mesmo assim com riqueza de detalhe. Olha o que eu faço, inclusive eu desenho informações para não... Desenho pinto, tá vendo? Para ficar bem bacana, bem organizado. Aqui todo ele, ó. Eu gosto de estudar, né? Vocês já repararam. Aqui, ó, fazendo os start. Aí aqui eu fiz um anexo. Atrás tem outro anexo. Esse anexo aqui, ó, ele vira depois pro lado e tem a continuidade dele aqui. Depois vem o sourdough. Aqui, um anexo. Outro anexo. Sourdough é aquele pão fermentado, né? Hoje em dia todo mundo fala assim: ah, eu tenho alergia a glúten, ai, não posso comer glúten que eu passo mal, assim. Mas no tempo bíblico todo mundo comia pão e ninguém passava mal, ninguém era alérgico. Caso vocês leiam a Bíblia aí, vocês vão saber. E aí vocês estudando de verdade o que é o sourdough, né, que é o pão fermentado, vocês vão entender por que todo mundo hoje em dia tem alergia a glúten, todo mundo tá cheio de problema com o glúten, e naquela época não tinha, porque esse sourdough é o pão como ele tem que ser, que não é esse pãozinho de padaria que a gente compra aí, nem o francês, nem o Cruzvita. Esse aqui é o verdadeiro pão. Olha como é grande essa receita, enorme a receita, tá vendo? Muita informação, somente feito com trigo, né? Mas informações preciosíssimas que eu não quero realmente deixar perdida somente na minha cabeça e depois morrer e deixar isso sem passar para os meus filhos. Então eu sim estou documentando, explicando com muitos detalhes como se faz um pão sem precisar ficar com alergia a glúten, né? Sem a pessoa ficar aí com um monte de problema, de gases, de dor na barriga. E aí o porquê que antigamente não se sentia esses efeitos colaterais, porque se fazia o pão daquela forma. E aqui também, olha, mais curso, mais estudo. Esse é o carne desidratada, que foi o último que eu fiz. Agora eu tô começando o próximo, falando sobre comunidade, mas ainda não tá descrito pra cá. Antes de eu escrever pra cá, eu tenho um bloquinho onde eu vou anotando as informações de forma... eu pego uma página e vou escrevendo de forma bem assim, bagunçada. Ó, anoto tudo. Depois que tá tudo pra cá, eu organizo tudo mentalmente, vejo as aulas práticas e aí vou realmente passar pro caderno. E tá, ó, o tema do próximo curso que eu vou fazer, que é Comunidades Pontos Básicos, que eu estou amando o curso. Tá bom? Bem, esse era meu dica de mãe de hoje. Esse aqui é o meu, mas óbvio que, vamos supor, se você gosta de
cursos voltados para culinária, ou cursos voltados para plantação de legumes, ou cursos voltados para fazer roupinha de boneca, cursos voltados à costura, higiene, coisa de dentro de casa de limpeza. O universo é enorme, né? Coisa da parte tecnológica. Não sei, os cursos que vocês façam aí, aquilo que você estuda, que você acha importante, que te deixa tão feliz em estar fazendo, passe para um caderno, deixe essas coisas registradas, mas não para você, como se você estivesse ensinando para alguém, para poder você deixar para os seus filhos, né? Porque eu acho que todo conhecimento, tudo aquilo que, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e sentar do lado do meu pai e falar assim: pai, me fala sobre esse assunto, me fala o que você acha sobre aquele outro, como é que era isso no tempo da fazenda, que você morava lá, como é que fazia o queijo, como é que era feito, tirar do leite da vaca, tem teta que tem que ser antes ou depois, tem que ser antes ou depois da amamentação do cabrito. Nossa, eu ia estar perguntando um universo de coisas e escrevendo esse tipo de coisa, porque ele tinha muita informação ali para dar. E eu quero deixar isso para os meus filhos. Eu tenho algumas coisas que meu pai me falava, guardada na minha memória, e eu sempre estou passando, inclusive pro meu marido ama ouvir, porque ele gosta também de ter esses conhecimentos antigos das coisas, como é que planta o chuchu, por que tem que botar um cabo de vassoura para poder segurar o pé e todos esses conhecimentos. Ele gosta de saber, assim como eu gosto de saber. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria escrever tudo isso para deixar registrado para os meus filhos. Então, como não se pode voltar no tempo, né? E a gente não tem que querer isso, a gente tem que viver o presente muito satisfeita com ele. Eu estou deixando registrado o presente de tudo aquilo que eu estudo, de tudo aquilo que eu acho importante, registrado para os meus filhos. Então, eu tenho um caderno só voltado para a parte bíblica, e esse é enorme. E tenho outro aqui menorzinho, com cursos extras de conhecimentos que eu não gostaria de ser perdido. Tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.